Na entrada da creche, Verônica, a menina pequena, mostrava um evidente desconforto, com lágrimas nos olhos e o coração apertado, suplicando à sua mãe que não a deixasse ali. Era incomum vê-la assim, pois normalmente ela vinha com alegria, pronta para brincar e aprender com seus amigos. No entanto, naquele dia, ela se agarrou à sua mãe com força, como se pressentisse problemas que não podia articular com palavras. A mãe de Verônica sentou-se diante dela, preocupada com a súbita oposição de sua filha à entrada na creche. Com carinho, olhou nos olhos dela e perguntou o que estava acontecendo, se alguém a tinha machucado ou assustado na creche. Verônica negou com a cabeça, incapaz de explicar de onde surgia aquele medo no mais profundo de seu ser e por que não queria se separar de sua mãe. Verônica sentia-se desesperada e temerosa, como se estivesse prestes a perder algo vital ao ver sua mãe partir. Com voz suave, mas firme, ela suplicava para que não fosse embora, agarrando-se às mangas do suéter como se fossem sua âncora em meio a um mar de incertezas. Cada fibra de seu ser ansiava pela segurança e pelo conforto que sua mãe lhe proporcionava. O abraço de sua mãe, cheio de ternura, era o bálsamo que ela precisava para acalmar sua angústia. Palavras carregadas de amor e paciência chegavam a ela como uma promessa reconfortante, que, mesmo que sua mãe tivesse que se ausentar por trabalho, sempre voltaria por ela no final do dia. A certeza de ser amada mais do que qualquer outra coisa no mundo era a luz que dissipava as sombras de seu medo. A mãe acolheu Verônica com seu abraço caloroso, tentando transmitir toda a tranquilidade e amor que havia em seu coração. Ela lembrou os momentos felizes que compartilhavam juntas, as risadas e os jogos, para que essas memórias fossem como uma luz nos momentos escuros. Estarei sempre contigo, em cada pensamento e em cada batida do seu coração, sussurrou, sentindo como Verônica se agarrava com mais força a ela. Com sua voz suave, a mãe prometeu que, embora o dia pudesse parecer longo e solitário, o momento em que se reencontrassem seria como um abraço que duraria para sempre. Você é meu maior tesouro, Verônica. Nunca se esqueça disso, disse com os olhos brilhando de emoção e amor materno. Enquanto o relógio marcava o momento de se separarem, ambas sabiam que o vínculo que as unia era mais forte do que qualquer distância, e que o amor de uma mãe sempre encontraria o caminho de volta para sua filha. Quando Verônica se juntou ao grupo, sentou-se à mesa com o olhar perdido e apoiou a cabeça nas mãos, mostrando sua falta de interesse em participar dos jogos, tomar café da manhã ou interagir com as outras crianças. A professora se aproximou preocupada, percebendo a tristeza palpável nos olhos de Verônica, e perguntou por que ela estava assim. Verônica levantou lentamente a cabeça e, com a voz trêmula, expressou que estava esperando por sua mãe, seus olhos buscando ansiosamente a porta. Apesar de a professora tentar consolá-la, lembrando-lhe que Verônica acabará de chegar e que sua mãe voltaria no final do dia, a menina, com seus cachos rebeldes caindo sobre os ombros, negou firmemente, ainda se sentindo assustada e sozinha. Enquanto as outras crianças mergulhavam na diversão, rindo, construindo e conversando animadamente, algumas delas se aproximaram de Verônica com a intenção de fazê-la se sentir bem-vinda, mas ela se afastou, com medo e desconfiança. A distância que Verônica mantinha dos demais não passou despercebida, e infelizmente, alguns deles começaram a zombar dela. Comentários e risadas cruéis encheram o ar, mostrando a crueldade infantil para com aqueles que pareciam estar fora do lugar. Verônica, com o coração aflito e o desejo de estar com sua mãe aumentando, sentiu-se ainda mais isolada e vulnerável naquele ambiente hostil. Apesar da atitude dos outros, Verônica permanecia imperturbável. No meio de suas próprias preocupações e medos, as ações e zombarias daquelas crianças lhe pareciam simples e básicas. Quando chegou a noite, Verônica ficou em pé perto das portas fechadas da creche, abraçando sua mochila rosa que guardava seus pertences. A professora se aproximou de Verônica e informou que já era tarde, eram 7 da noite, e que estavam sozinhas na creche.
Verônica, com um nó na garganta que a impedia de falar, negou com a cabeça quando lhe perguntaram se alguém tinha vindo buscá-la. Seus lábios tremiam de medo e ela não queria admitir que sua mãe não tinha chegado. Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto olhava para a porta, esperando ver o rosto amoroso de sua mãe. Diante dessa situação, a professora pegou seu celular para ligar para Olga, a mãe de Verônica, mas passou um tempo considerável sem que ninguém atendesse. A tensão na sala da creche era palpável, e Verônica se agarrava ainda mais à sua mochila rosa, como se fosse seu único consolo no meio da incerteza. Finalmente, quando alguém atendeu ao telefone, a voz de um homem do outro lado explicou com urgência que Olga tinha tido um acidente e estava no hospital. A professora, com tom calmo mas preocupado, explicou ao homem que estava ligando da creche para que viessem buscar Verônica. O homem, que se identificou como o marido de Olga, prometeu vir o mais rápido possível, garantindo que resolveriam tudo e levariam Verônica para casa. Enquanto isso, a professora ficou ao lado de Verônica, tentando acalmá-la e oferecendo-lhe consolo naquele momento difícil. Ao observar a angústia de Verônica, a professora tentou consolá-la assegurando-lhe que seu pai viria logo. No entanto, a menina corrigiu com tristeza indicando que não era seu pai, mas Francisco, o marido de sua mãe, a quem ela nunca tinha apreciado totalmente. Verônica se sentia mais desamparada do que nunca, com um nó na garganta e lágrimas nos olhos, ansiando desesperadamente pela presença de sua mãe. Apesar desse detalhe, a professora tentou tranquilizá-la dizendo que Francisco chegaria em breve e que não deveria se preocupar. Suas palavras eram como um fraco consolo no meio da incerteza que envolvia Verônica, que ansiava fervorosamente que sua mãe estivesse ali para abraçá-la e levá-la para casa. Verônica, com os olhos cheios de preocupação, perguntou por sua mãe, mostrando uma profunda conexão emocional com ela. A professora tentou explicar a situação de forma simples, dizendo que Olga poderia estar doente, mas que se recuperaria em breve. Ela queria transmitir uma mensagem de esperança para aliviar o medo da menina, embora soubesse que a realidade era mais complexa do que poderia expressar naquele momento. Depois de um tempo de espera tenso, finalmente avistaram um homem com uma jaqueta de couro preta se aproximando da cerca da creche. Verônica reconheceu imediatamente Francisco e seus olhos se iluminaram com um brilho de alívio. O homem os cumprimentou gentilmente, confirmando que tinha vindo buscar Verônica. A professora entregou a menina a Francisco, que explicou com voz apressada que tinha perdido a hora devido à sua preocupação com o estado de saúde de Olga. Ele agradeceu sinceramente à professora pela compreensão e saiu rapidamente, segurando a mão de Verônica. Apesar da tensão e confusão no ambiente, Verônica segurava firmemente a mão de Francisco, buscando conforto na presença de alguém familiar no meio da incerteza que cercava sua família. As luzes da rua piscavam, criando sombras inquietantes que refletiam o estado de espírito de Verônica, que mal conseguia conter as lágrimas. A professora tentou assegurar a Verônica que sua mãe se recuperaria logo graças aos cuidados médicos do hospital e que ela não deveria se preocupar. No entanto, essas palavras não conseguiram acalmar a menina. A imagem de sua mãe doente no hospital a atormentava, enchendo-a de medo e angústia. Verônica, em silêncio, se perguntava o que teria acontecido e por que sua mãe não tinha conseguido buscá-la como sempre. De volta para casa, Verônica caminhava em silêncio, temendo fazer perguntas que pudessem revelar ainda mais a gravidade da situação. A escuridão da noite parecia envolvê-la, ecoando seus pensamentos sombrios. Era difícil para ela entender por que sua mãe estaria doente e teria sido levada ao hospital. Sua mãe costumava estar sempre presente em casa para ela, e sua ausência só acontecia em circunstâncias excepcionais, como quando a menina estava na creche. Cada passo para casa parecia uma eternidade, com a esperança e o medo lutando dentro de Verônica enquanto ela se preparava para enfrentar uma realidade que ainda não conseguia compreender completamente. Para Verônica,
Estar doente era algo semelhante a ter um resfriado, onde o médico tirava sua temperatura e lhe dava remédios, e tudo acabava bem. No entanto, ao chegar em casa, sua mãe realmente não estava lá. Verônica perguntou a Francisco se não podia ver sua mãe. Os pensamentos de Francisco pareciam estar em outro lugar. Ele estava preocupado com o fato de que agora a responsabilidade pela situação de sua esposa Olga estava sobre ele, e não podia prever quanto tempo ela passaria no hospital. Olga sofria de diabetes e sempre estava atenta à sua dieta e níveis de açúcar para evitar depender da insulina. Naquela tarde, ela se sentiu mal e desmaiou, o que levou Francisco, que estava em casa naquele momento, a chamar uma ambulância. Verônica interrompeu seus pensamentos dizendo que estava com fome. O semblante de Francisco mudou, ele parecia irritado e disse que não havia preparado comida com antecedência. A tensão na casa era palpável, com Verônica tentando entender o que estava acontecendo enquanto Francisco lidava com a preocupação e o estresse de cuidar de sua esposa e de Verônica naquele momento tão difícil. Ele foi até a geladeira, a abriu e retirou meio pão e uma salsicha, colocando-o sobre a mesa e sugerindo a Verônica que fizesse um sanduíche. Verônica, sentindo-se temerosa de discordar, pegou o pão com as duas mãos e começou a mordê-lo, mastigando lentamente. Embora desejasse chorar, ela se esforçou para se conter, pois ainda não havia se acostumado a estar sem sua mãe de manhã. A ausência de Olga em casa era palpável, e cada momento sem ela lembrava a Verônica o quanto ela estava sentindo falta. Enquanto isso, Francisco se apressou em levar Verônica para a creche. Sentia que era seu dever visitar o trabalho de sua esposa, Olga, proprietária de uma bem-sucedida rede de salões de beleza. Naquele momento, Olga estava passando por um momento difícil no hospital, e Francisco sentia a pressão de cuidar de Verônica e manter o negócio funcionando. A responsabilidade pesava sobre seus ombros enquanto tentava equilibrar o cuidado de sua filha com as demandas do trabalho e as preocupações com sua esposa doente. Apesar de suas tentativas anteriores de estabelecer seu próprio negócio, Francisco havia experimentado repetidos fracassos. Ele atribuía essas dificuldades a parceiros desonestos ou circunstâncias adversas, sem parar para considerar que a causa de seus fracassos poderia estar em sua própria falta de determinação e experiência. Agora, ele estava sentado diante de uma ampla mesa de vidro no espaçoso escritório do salão de beleza, em uma cadeira de couro decorada com peles brancas que transmitiam leveza e elegância. Essas qualidades refletiam muito fielmente sua esposa Olga, que havia construído esse próspero negócio com esforço e dedicação. Francisco observava aquele espaço requintado, com imagens de árvores em flor e placas de vidro com descrições coloridas dos diversos serviços de beleza. A atmosfera estava impregnada com a essência de Olga, sua visão e estilo de gestão refletiam-se em cada canto do salão. Enquanto se familiarizava com o ambiente, Francisco percebia que sua tarefa agora era assumir a direção deste negócio. Ele precisava aprender a lidar com a parte administrativa, tomar decisões sobre o pessoal e os serviços oferecidos, e manter o negócio funcionando com o objetivo de aumentar o capital e manter a reputação que Olga havia construído com tanto esforço. A responsabilidade pesava sobre seus ombros enquanto refletia sobre os desafios que enfrentava e as decisões que teria que tomar no futuro próximo. Ele leu em voz alta o nome do salão de beleza impresso em todos os documentos que estavam sobre a mesa em pilhas organizadas, saboreando cada palavra como se estivesse desenhando lentamente cada letra no ar. E Francisco pensou, ele sempre soubera que Olga cuidava sozinha de Verônica, mas agora estava ciente da magnitude do fardo que sua esposa carregava. Atualmente, a ressonante voz da jovem penetrava constantemente em seus pensamentos, perturbando-os gradualmente. A nova rotina estava se tornando cada vez mais familiar, os dias se assemelhavam uns aos outros, e automaticamente, Francisco levava a menina ao jardim, a buscava à tarde e depois tentava cozinhar algo, embora não com muita habilidade.
Na maioria das vezes, ele e Verônica consumiam suas refeições apressadamente, lanches, sanduíches, macarrão chinês ou pãezinhos da padaria. Cada tarde, ao retornar do trabalho, Francisco se deparava com o silêncio da casa, que antes estava repleta de risos e amor de Olga. A ausência de sua esposa tornava-se mais evidente nestes momentos tranquilos, enquanto ele tentava preencher o vazio com atividades para manter Verônica ocupada. Apesar de seus esforços, a sombra de Olga parecia estar em cada canto da casa, lembrando-lhe constantemente o quanto ele sentia sua falta e como era difícil assumir seu papel no salão de beleza que ela havia construído com tanto esforço. Por outro lado, o padrasto costumava ir regularmente a uma cafeteria próxima ao salão de beleza para comer, e nestes momentos, ele não pensava em Verônica. Apesar de visitar sua esposa regularmente no hospital, o estado de Olga permanecia inalterado. Ela estava em um profundo coma, deitada na mesma sala do hospital, sobre lençóis excepcionalmente macios, sem mostrar qualquer reação ao contato humano. Os traços suaves e femininos de Olga agora estavam endurecidos, os cantos dos lábios caídos, sua pele surpreendentemente pálida, e seu corpo, coberto pelo cobertor do hospital, parecia tão próximo e ao mesmo tempo tão distante, como se estivesse em outro mundo. A respiração da mulher só podia ser percebida se alguém se aproximasse o suficiente, encostasse o ouvido em seus lábios sem cor e ouvisse atentamente. A situação era desoladora para o padrasto, que se sentia impotente diante da situação de Olga e da incerteza sobre sua recuperação. Neste quarto cheio de silêncio, parecia como se o tempo parasse em um silêncio interminável. O ar estava impregnado de uma sensação inexplicável de inquietude que pairava sobre a cama de Olga como um fantasma, como um reflexo místico de sua história não contada. Cada vez que a observava, Francisco se perguntava como seria estar em coma, onde estariam os pensamentos de sua esposa e se estavam presentes, ou se ela era como um ser vivo sem vida que não existia. Ele se perguntava como tudo terminaria e quando terminaria, pois a máquina estava ajudando sua esposa a continuar lutando pela vida, a superar o abismo silencioso que a separava deste mundo. Ele questionava se tudo era em vão e carecia de sentido. Naquele momento, pensamentos terríveis encontraram seu caminho em sua mente. Ele tentou afastá-los, mas ao mesmo tempo, encontrou certa ressonância neles. Observando Olga, Francisco percebeu que estava diante de um futuro desconhecido e incerto. Embora gostasse do papel de liderar uma cadeia de salões de beleza prestigiados, reconhecia que não era um grande conhecedor da indústria da beleza. Apesar de contar com gerentes e administradores em cada salão da cadeia, inicialmente, Francisco se limitava a consultá-los sem propor novas medidas para impulsionar ou melhorar a qualidade, simplesmente deixando-se levar pela corrente. Ao perceber que estava à frente de uma empresa consolidada, experimentou uma sensação de satisfação pessoal. No entanto, seu relacionamento com as funcionárias não era apropriado, pois constantemente destacava sua posição como chefe, menosprezando as subordinadas. Frequentemente adotava um tom condescendente e fazia comentários desnecessários aos supervisores na frente do pessoal. Embora desfrutasse do poder, a comunicação com Verônica tornava-se mais complicada. Francisco encontrava-se numa encruzilhada, entre o orgulho de liderar um negócio bem-sucedido e o reconhecimento de suas limitações no manejo adequado das relações interpessoais. Ele se esforçava para equilibrar sua autoridade com uma atitude mais compreensiva e respeitosa para com sua equipe, sabendo que a harmonia no trabalho era fundamental para o bom funcionamento do salão. No entanto, apesar de seus esforços, ele sentia que a distância entre ele e Verônica aumentava, como se o poder e a responsabilidade o afastassem cada vez mais da proximidade que antes compartilhavam. Quando Francisco foi buscar Verônica na creche, a professora pediu que ele ficasse para conversar sobre a situação da menina. Com um olhar preocupado, a professora informou que Verônica estava usando as mesmas roupas desgastadas e negligenciadas há 15 dias. Além disso,
a menina frequentemente se queixava de desconforto e dores de estômago, e apresentava erupções na pele, sinais claros de falta de higiene e cuidado. Francisco sentiu-se sobrecarregado por essa revelação e compreendeu a seriedade da situação. Ele decidiu abordar o problema de forma simples, mas eficaz. Ele decidiu dar a Verônica uma espécie de licença da creche e parou de levá-la para lá. Agora, a menina passava a maior parte do tempo sozinha em casa, enquanto seu pai trabalhava para sustentar a família. Sozinha, Verônica se virava como podia. Ela não sabia cozinhar na cozinha, então sua dieta se limitava ao que encontrava na geladeira. Ela basicamente comia pão e salsichas, uma alimentação básica, mas insuficiente para cobrir suas necessidades nutricionais. Às vezes, Francisco comprava algumas verduras, frutas ou kefir, tentando introduzir um pouco de variedade e nutrientes na dieta de Verônica. A menina, apesar de tudo, apreciava essas raras ocasiões de ter alimentos frescos e diferentes. No entanto, a solidão e a responsabilidade de cuidar de si mesma tão jovem começaram a pesar sobre Verônica. Muitas vezes ela se sentia assustada e desamparada, especialmente à noite quando a casa estava envolta em um silêncio avassalador. Ela buscava conforto nas lembranças de sua mãe, ansiando por sua presença e seu amor reconfortante. A situação de Verônica refletia a luta e a adaptação de uma criança diante de circunstâncias difíceis, enquanto seu pai fazia o possível para cuidar dela e oferecer o melhor que podia no meio dos desafios que enfrentavam como família. Apesar das dificuldades, Verônica continuava sendo uma criança corajosa, procurando encontrar alegria em pequenos momentos e abraçando qualquer demonstração de afeto e atenção que seu pai lhe oferecesse. Quando ninguém ajudava no banho, Verônica aprendeu a se banhar sozinha. Ela mergulhava na banheira branca e baixa, abrindo a torneira e ensaboando suas mãos, criando bolhas aromáticas que percorriam seu corpo da cabeça aos pés. Com uma concha pequena, Verônica enxaguava-se, sentindo-se orgulhosa de sua independência. No entanto, ela decidiu não comentar nada com Francisco, percebendo que ele ficava bravo quando ela tentava falar com ele. O caráter antes alegre e curioso de Verônica começou a se transformar. Ela ficou silenciosa, imersa em seu próprio mundo interior, tentando evitar ser vista por seu padrasto. Ela passava a maior parte do tempo sentada em seu quarto, lendo livros infantis em voz baixa para suas bonecas. A cada dia, ela esperava ansiosamente pelo retorno de sua mãe, mas passou um ano inteiro sem que Olga mostrasse sinais de melhora. A mulher continuava em um coma profundo, conectada fisicamente ao mundo real apenas através da máquina de suporte vital. Ao visitar sua esposa, Francisco perguntou ao médico o que poderia esperar, mas foi informado de que não era possível fazer um prognóstico definitivo. Não havia melhora, mas também não era uma situação fatal. Assim, ele só poderia esperar por mudanças, o que gerava uma incerteza avassaladora. Francisco expressou suas reservas sobre a viabilidade de prolongar a situação atual. Ele sugeriu ao médico considerar a possibilidade de desligar a máquina, enfatizando a gravidade da condição de Olga e a responsabilidade que recaía sobre ele quanto ao destino da paciente. Ele comunicou ao médico que tomar essa decisão era difícil, mas levantou a ideia de que talvez fosse a única solução naquela conjuntura. O médico, com um gesto compreensivo, explicou as implicações éticas e legais de tal decisão. Eles discutiram sobre a qualidade de vida de Olga em seu estado atual e os efeitos prolongados de estar em coma. Francisco sentiu-se sobrecarregado pela responsabilidade e pelo peso de tomar uma decisão tão transcendental. Era uma encruzilhada dolorosa, onde ele precisava ponderar o desejo de sua esposa de permanecer viva contra a realidade de seu estado e o impacto em Verônica e nele mesmo. Em seu ambiente de trabalho, no escritório do salão de beleza, Francisco foi atraído por novas experiências. Ele ficou fascinado por Carla, uma jovem brilhante e bem educada. Nessa situação,
O recém-nomeado chefe muitas vezes estava perto de Carla. No entanto, mantendo uma atitude respeitosa e profissional, deixou claro que não tinha intenções de estabelecer qualquer relação pessoal com ela além do trabalho. Essa atitude afetou o ânimo do homem, que estava convencido de que alcançaria seus objetivos, pois costumava conseguir o que desejava. De volta para casa, Francisco encontrou outra surpresa desagradável. Água havia sido derramada por toda a cozinha e os restos de uma jarra de vidro quebrada eram evidências do que aconteceu. Ao ver a bagunça, ele perguntou com raiva a Verônica o que havia acontecido. A menina, com a cabeça baixa e abraçando um urso de pelúcia contra o peito, sussurrou que tinha quebrado a jarra acidentalmente. Francisco repreendeu Verônica por mexer em objetos que podiam quebrar e perguntou como ela havia chegado à cozinha. Verônica explicou que estava com sede, mas ele a repreendeu por sua falta de paciência. Embora a menina percebesse a raiva de Francisco, ela temeu piorar a situação com qualquer som ou movimento adicional, tornando-se uma sombra silenciosa e invisível. Apesar de Francisco ter se aproximado de Verônica com a intenção de puni-la fisicamente, algo o deteve no último momento. Ele expressou sua raiva advertindo a menina de que em breve seria levada para um lugar com disciplina rigorosa, onde não seria permitido interferir nas coisas dos outros. Ele acrescentou que atualmente ela tinha sorte de ele ser considerado, evitando obrigá-la a realizar tarefas desagradáveis como comer mingau com grumos ou escovar os dentes, coisas que essas crianças tão irritantes não gostavam. Verônica, sentindo o peso das palavras de seu padrasto, baixou os olhos com tristeza e medo. Ela sabia que não tinha voz nem poder para protestar ou se defender, então resignou-se a aceitar seu destino. Cada vez mais, Verônica sentia-se presa em um mundo onde as regras eram impostas e sua voz silenciada. Verônica sussurrou que sua mãe não entregaria ela para ninguém, ao que Francisco respondeu que Olga não acordaria e ordenou que a menina fosse para o quarto e abaixasse a cabeça, repreendendo-a pelo que aconteceu com a jarra. Verônica saiu correndo, sobrecarregada pelo medo de perder não apenas sua mãe, mas também seu lar. Lembrando o quão assustada ela havia estado na manhã anterior à creche e chorando amargamente ao sentir que estava abraçando sua mãe pela última vez, já havia se passado um ano, mas a menina continuava vendo a cena diante de seus olhos como se fosse ontem. Verônica subiu na cama e abraçou novamente o urso de pelúcia contra o peito, as lágrimas corriam por suas bochechas. Sua respiração ficava entrecortada enquanto a memória tomava conta de sua mente, evocando a sensação de perda e desamparo que ela experimentou naquele momento. Francisco, por sua vez, não se deitou por muito tempo. Ele se sentou pensativo na cozinha, fumando e andando pela sala em uma espécie de transe. A imagem de sua esposa estava constantemente em sua mente, enquanto a menina ainda estava deitada na cama com o rosto pálido na penumbra do quarto. A máquina apitava ritmicamente, lembrando-lhe da frágil linha entre a vida e a morte em que sua pequena filha se encontrava. O homem estava inquieto, sentindo que o passo que estava prestes a dar era imensamente pesado por razões puramente humanas, o medo de perder sua filha, o peso da incerteza e a angústia pelo futuro incerto se entrelaçavam em seu coração, fazendo-o sentir uma carga emocional avassaladora. Na quietude da noite, ambos os pais compartilhavam a dor e a preocupação pela saúde de sua filha, cada um à sua maneira, mas unidos no profundo amor e na esperança de que tudo desse certo. As horas passavam lentamente enquanto o relógio marcava o tempo com um tic-tac monótono, e o silêncio da casa era interrompido apenas pelos suspiros de Francisco e pelos apitos da máquina que sustentava a vida de Olga. Ambos estavam imersos em seus pensamentos, rezando em silêncio por um milagre, por uma virada favorável no destino de Verônica. Se Olga tivesse morrido há um ano durante um ataque, teria sido rápido e sem consciência, sem sofrimento, simplesmente teria partido deste mundo sem dor. Mas agora, devido à sua culpa, ela esteve em um estado entre a vida e a morte por um ano,
o que torna difícil encontrar a determinação para seguir em frente com o que ele começou. No entanto, estão em jogo negócios e uma grande quantidade de dinheiro, uma vida segura e livre, e haverá um preço a pagar. Francisco convenceu-se de que poderia ser uma decisão acertada, murmurando em voz alta na tranquilidade da noite sobre o negócio de Olga, que poderia se tornar seu, e talvez ele pudesse fazer muito mais com ele do que Olga. Além disso, ele pensou que Verônica estaria melhor em um orfanato, já que ele nunca havia sido habilidoso lidando com crianças e considerava que a menina seria um fardo desnecessário para ele. Francisco virou suavemente a cabeça para a porta da cozinha onde Verônica dormia em seu quarto. A menina ainda não sabe o que os espera a ela e a sua mãe, mas Francisco acreditava que era o certo e faria o que considerava correto. Pela manhã, Francisco colocou seu plano em ação ao dirigir-se ao hospital para conversar com o médico responsável pelo cuidado de Olga. O trajeto até o consultório do médico parecia interminável, com o coração batendo forte no peito, cheio de ansiedade e esperança misturadas. Os pensamentos se aglomeravam em sua mente enquanto ele avançava pelos corredores do hospital, lembrando-se de cada detalhe da situação de Olga. Finalmente, encontrou-se cara a cara com o médico na tranquila sala de consulta do hospital. O ambiente estava impregnado de uma atmosfera serena, mas carregada de tensão. Francisco iniciou a conversa com determinação, esperando que o médico pudesse trazer alguma luz sobre a saúde de sua esposa, Olga. Pacientemente, aguardou até estarem sozinhos na sala, sentindo o peso da responsabilidade e da incerteza sobre seus ombros. Cada palavra que saía de sua boca estava carregada de emoção contida e decisão, mencionando que se recordava de detalhes importantes sobre a saúde de Olga que poderiam ser relevantes para compreender seu estado atual. Sua mente se enchia de possibilidades e temores enquanto aguardava a resposta do médico. Sugeriu que talvez o médico tivesse informações valiosas sobre a causa do declínio de Olga. Lembrou um incidente que ocorreu na manhã anterior, antes de Olga levar sua filha, Verônica, para a creche. Francisco detalhou com precisão como Verônica estava brincando de médica com sua mãe, usando a caixa de primeiros socorros caseira e o açucareiro como parte do jogo. No início, ele pensou que era apenas uma imitação inocente, mas depois começou a suspeitar que a menina poderia ter dissolvido açúcar e algumas pílulas no chá de Olga, o que era perigoso devido à diabetes desta última. O médico ouvia atentamente, surpreso com a meticulosidade e clareza com que Francisco lembrava os detalhes daquele dia, mesmo após um ano. Francisco explicou que esperava a recuperação de sua esposa a cada dia, mas agora havia percebido a gravidade da situação e a possível conexão entre aquele incidente e o estado atual de Olga. Seus olhos refletiam uma mistura de angústia, determinação e uma centelha de esperança, enquanto aguardava ansioso a resposta do médico. A sala estava impregnada de uma expectativa tensa enquanto Francisco aguardava alguma indicação sobre o próximo passo a seguir. Francisco admitiu que não podia mais conviver com sua filha, pois acreditava que ela havia causado dano à sua mãe de propósito. Apesar das tentativas do médico de acalmá-lo e assegurar-lhe que Olga ainda estava viva, Francisco havia tomado uma decisão firme e dolorosa. Depois de sair da consulta, sentindo-se mais decidido do que nunca, ele entrou em contato com as autoridades competentes para lidar com a situação de Verônica, consciente de que não podia continuar convivendo com sua filha enquanto carregava a crença de que inadvertidamente causou dano à sua mãe. Pouco tempo depois, duas mulheres chegaram à casa. Francisco as recebeu com uma expressão séria e relatou a história completa, como Verônica aparentemente havia deixado sua própria mãe em coma. A sala estava carregada de tensão enquanto Francisco narrava os eventos com uma mistura de tristeza e determinação, buscando desesperadamente uma solução para todos os envolvidos. Enquanto falava, ele recordava cada detalhe daquele dia fatídico, como encontrou Olga inconsciente no chão, o caos e a confusão que se seguiram. Verônica espiava timidamente de trás da porta de seu quarto,
tentando entender exatamente sobre o que estavam falando. Seus olhos refletiam confusão e um pouco de medo diante da gravidade da situação. Por fim, as mulheres direcionaram sua atenção para Verônica. Uma delas perguntou diretamente por que ela havia colocado açúcar e remédios do kit de primeiros socorros na comida de sua mãe. Verônica, de forma surpreendente, negou ter realizado essa ação, assegurando que nunca havia feito. Apesar disso, Francisco a acusou com indignação e abertamente de mentir por medo. Verônica exclamou entre lágrimas que realmente não o tinha feito, percebendo que não seria ela quem acreditariam, mas sim a um adulto. Questionou por que os adultos sempre acreditam em pessoas como eles e as crianças são acusadas de inventar histórias e cometer ações maliciosas. As mulheres tomaram nota das informações de Verônica e entregaram a Francisco uma lista de tarefas. Pouco depois, elas se retiraram. Verônica sentou-se no sofá e assoou o nariz. Francisco informou-lhe que em alguns dias ela se mudaria para outro lugar, um orfanato, apesar dos protestos de Verônica e sua explicação de que tinha uma mãe. Explicou que Olga morreria em breve, conforme confirmado pelos médicos, e que ele não podia cuidar dela porque não era seu pai. Detalhou que teriam que ir ao hospital para realizar exames e pegar certificados, conforme recomendado pelas mulheres que haviam vindo. Verônica resistiu em ir embora, mas Francisco segurou firmemente sua mão e a olhou com raiva, dizendo-lhe que ele era quem tomava todas as decisões ali. A menina, temerosa, assentiu em silêncio, compreendendo que era melhor não discutir com seu malvado padrasto que a detestava. Na manhã seguinte, Francisco dirigia-se ao hospital para ver Olga com a firme intenção de tomar uma decisão crucial. Estava decidido a desligar a máquina de suporte vital que mantinha sua esposa em um estado intermediário. Verônica estava ciente de onde ele havia decidido ir, já que Francisco não escondia seus planos. Aproveitando que o homem quase nunca lhe prestava atenção, a menina deslizou silenciosamente pela porta e saiu correndo do apartamento. Ao fechar a porta atrás de si, Francisco pressionou um botão para destrancar seu carro à distância. Verônica rapidamente se enfiou no compartimento traseiro pela porta de trás e se escondeu no chão entre os assentos, encolhendo-se em posição fetal. Francisco desceu até a garagem, entrou no carro e deu a partida. Durante todo o trajeto, Verônica permaneceu despercebida. Quando o homem estacionou em frente ao hospital e saiu do carro, a menina saiu sorrateiramente sem fazer barulho e se escondeu atrás do veículo, observando cautelosamente os próximos movimentos de seu padrasto. Francisco dirigiu-se decididamente para a consulta do médico, com a mente repleta de seu plano e os passos que precisava seguir. Enquanto isso, Verônica, com o coração acelerado pela angústia, correu até uma enfermeira que passava por ali, pedindo desesperadamente ajuda para localizar sua mãe, Olga, que permanecia em coma em algum quarto do hospital. Explicou rapidamente que estava perdida e havia esquecido o número do quarto depois de ir ao banheiro. Comovida pela angústia evidente nos olhos da menina, a enfermeira se apressou em ajudá-la, segurando sua mão e levando-a até o balcão de recepção. Lá, após alguns momentos de busca no sistema, a enfermeira encontrou o nome de Olga e o quarto onde ela estava. Com um sorriso caloroso, indicou a Verônica como chegar até sua mãe, oferecendo palavras de encorajamento pelo caminho. Verônica, ainda tremendo pela tensão da situação, seguiu as instruções da enfermeira e caminhou pelos corredores do hospital, sentindo um alívio momentâneo ao saber que logo estaria ao lado de sua mãe, embora desconhecesse os eventos que estavam por acontecer ao seu redor. Ao abrir a porta do quarto, Verônica avistou sua mãe, e seu coração começou a bater tão forte que parecia sufocar o som dos instrumentos médicos zumbindo no quarto. A menina não percebeu a palidez no rosto de sua mãe nem os tristes vincos em seus lábios. Sua atenção estava focada apenas em sua aparência tranquila e serena, compreendendo que sua mãe estava presente apesar das afirmações de Francisco e dos médicos. Aproximando-se de sua mãe,
Verônica acariciou afetuosamente sua mão com sua pequena palma, tentando transmitir amor e lembranças através desse contato íntimo. Chamou sua mãe com sua voz suave e doce, expressando o quanto sentia sua falta e pedindo para que acordasse. Naquele momento, sentiu os dedos de sua mãe tremendo ligeiramente em sua palma, ou talvez tenha imaginado isso em sua desesperança. Justo então, a porta do quarto se abriu abruptamente, e entraram Francisco acompanhado do médico. O homem ficou muito surpreso ao ver sua enteada no quarto e, esquecendo-se de si mesmo por um momento, gritou grosseiramente com a menina, interrompendo o emocionante momento entre mãe e filha. Verônica tentou desesperadamente se comunicar com sua mãe, informando que ela estava muito doente e que Francisco a estava mandando para o orfanato. A menina tinha a esperança de que sua mãe a ouvisse e não acreditava que sua mãe fosse morrer. Francisco se aproximou e tentou separar Verônica de sua mãe, mas a menina agarrou a lateral da cama de ferro com todas as suas forças. Apesar dos esforços do homem para afastá-la, Verônica permaneceu firme, agarrada à cama. Francisco continuou tentando separar sua enteada, dizendo ao médico que eles tinham que proceder com o que vieram fazer. O médico, resignado, afirmou que, dado que a decisão de Francisco era firme e deliberada, procederiam a desligar o suporte vital de Olga. No meio da tensão e do caos, Verônica gritou e se contorceu, conseguindo morder a mão de Francisco, que soltou um grito de dor e liberou os dedos. A menina, com lágrimas nos olhos, segurou novamente a mão de sua mãe e começou a agitá-la desesperadamente, implorando para que ela acordasse. Expressava angustiadamente que queriam inutilizá-la e que ela morreria. Afirmava saber de tudo e suplicava a sua mãe para vencer o mal, pois ela era bela adormecida que precisava despertar para evitar o destino que os esperava. A expressão de Verônica se contorcia, seu rosto vermelho estava encharcado de lágrimas. As pestanas da menina tremiam sobre seu rosto pálido, e seus lábios sangrantes se moviam levemente. Gritou, assegurando que sua mãe havia feito um movimento e acusou Francisco de mentir, exigindo que ele se afastasse. Em um acesso de raiva, Francisco conseguiu empurrar Verônica, que saiu voando para o lado, batendo a cabeça no chão de azulejos. O médico ficou indignado com as ações de Francisco, afirmou que Verônica não estava mentindo. Enquanto a paciente parecia mostrar reflexos em seu rosto, o médico apertou o botão de chamada para a equipe de enfermagem. A enfermeira de plantão entrou rapidamente no quarto, solicitando ajuda para a menina que bateu a cabeça e pedindo que não a retirassem do quarto, pois era filha da paciente. O médico procedeu a examinar Olga e rapidamente notou que suas pupilas começavam a reagir à luz, os músculos faciais respondiam ao toque e seus dedos mostravam movimentos. Anunciou que a paciente estava recobrando a consciência, e minutos depois, Olga estava acordada, movendo ligeiramente a cabeça. Observou as pessoas ao seu redor e perguntou baixinho pelo paradeiro de sua filha Verônica, mencionando que tinha ouvido sua voz. Naquele momento, Verônica, se soltando dos braços da enfermeira, correu para sua mãe e a abraçou com força. Ele disse com alegria que a tinha salvado e pediu-lhe que não dormisse por tanto tempo, pois estava muito mal sem ela e queriam levá-la para um orfanato. Olga estava confusa com o que estava acontecendo, e Francisco tentou intervir, explicando que Verônica havia causado seu coma ao colocar açúcar e algum medicamento do armário de remédios de casa em sua comida e lanche. Verônica rejeitou essas acusações, enquanto Olga se opunha fracamente, argumentando que sua filha nunca havia estado perto dos medicamentos ao redor da comida e que normalmente levava Verônica para a creche antes do café da manhã. Verônica continuou chorando, garantindo que Francisco havia tentado desconectar a máquina de Olga para que ela morresse. Dirigindo-se a Francisco, Olga explicou que tinha estado em coma por 1 ano e que não havia esperança de recuperação. Verônica continuou culpando Francisco, mencionando que ele estava tentando enviá-la para um orfanato. Então,
Olga olhou para o médico e pediu-lhe que Verônica ficasse com ela, enquanto lhe pedia para levar Francisco e chamar a polícia. Depois de algumas semanas, Olga se recuperou completamente e recebeu alta hospitalar. Francisco tentou repetidamente explicar a Olga que não tinha intenções de prejudicá-la, mas sim de aliviar seu sofrimento. No entanto, Olga só confiou em sua filha depois de testemunhar a terrível atitude de Francisco em relação a Verônica. Determinada, ela expulsou Francisco de sua casa e o proibiu de se aproximar novamente de sua família. Posteriormente, ocorreu um julgamento onde Francisco enfrentou acusações de tentativa de assassinato, e os médicos envolvidos também foram investigados, embora tenham conseguido evitar a responsabilidade. Francisco foi considerado culpado e enviado para a prisão, enquanto o negócio de Olga continuou funcionando sem problemas, embora este aspecto fosse o último em que ela pensava. Para Olga, o mais importante era a saúde e a vida de sua filha, que o padrasto havia tentado prejudicar. Olga e Verônica se mudaram para outro bairro, marcando o início de uma nova etapa em suas vidas. A menina recebeu extenso tratamento psicológico para superar as sequelas dos eventos passados. O fundamental era que mãe e filha estavam reunidas, e todos os responsáveis enfrentaram as consequências de suas ações. Com a mudança para um novo ambiente, Olga e Verônica começaram um novo capítulo em suas vidas. Olga, recuperada do coma, assumiu a gestão de seu negócio, os salões de beleza Spring Beauty Salons, implementando melhorias para elevar a qualidade do serviço e o ambiente de trabalho. Ao mesmo tempo, ela se esforçou para equilibrar sua vida profissional e familiar para desfrutar de mais tempo com sua filha. Depois de alcançar estabilidade e segurança, Verônica começou a confiar mais em suas habilidades e em si mesma. Ela continuou a frequentar sessões com um conselheiro que a ajudou a superar o estresse e a ansiedade decorrentes de suas experiências escolares. Verônica fez novos amigos, destacando-se como uma estudante talentosa e motivada com um especial interesse em arte e literatura. Ela participava ativamente de projetos e concursos escolares. Enquanto cuidava de sua filha, Olga também encontrou tempo para seu próprio crescimento pessoal, fazendo cursos de educação continuada em gestão e marketing para melhorar a administração de seu negócio. Além disso, ela se envolveu na vida comunitária do bairro, organizando eventos beneficentes e festivais culturais que fortaleceram os laços na comunidade local. Após um tempo, Olga conheceu Alejandro, um colega que compartilhava seus interesses e sua visão de vida. Sua relação foi se fortalecendo gradualmente, e Alejandro se tornou não apenas um companheiro de confiança para Olga, mas também um amigo carinhoso para Verônica. Com o passar dos anos, Verônica se transformou em uma jovem segura de si mesma e determinada. Ingressou na universidade para estudar na Faculdade de Belas Artes, onde continuou desenvolvendo seu talento e participando de diversos projetos criativos. Enquanto isso, Olga, orgulhosa das conquistas de sua filha, continuou conduzindo com sucesso seu negócio, encontrando um equilíbrio entre o trabalho e o tempo para sua família e seus interesses pessoais. A história de Olga, Francisco e Verônica é um relato emocionante que mostra as complexidades dos relacionamentos familiares e os desafios enfrentados pelas pessoas em situações difíceis. No centro dessa narrativa está o amor materno inabalável de Olga por sua filha Verônica, um amor que se torna um motor poderoso para superar obstáculos e lutar pela verdade e justiça. Por outro lado, vemos o lado sombrio da história representado por Francisco, um personagem cegado pela ganância e falta de empatia. Sua manipulação e crueldade com Verônica e Olga desencadeiam uma série de eventos que colocam em perigo a vida e o bem-estar de ambas. A história ilustra como o abuso de poder e a falta de escrúpulos podem ter consequências devastadoras em uma família. No entanto, apesar das adversidades, vemos como a coragem e a determinação de Verônica e Olga prevalecem. Verônica, apesar de sua pouca idade, mostra uma força interna notável ao enfrentar a adversidade e defender sua mãe.
Olga, por sua vez, demonstra uma resiliência surpreendente ao se recuperar do coma e lutar pela verdade, justiça e bem-estar de sua filha. A história também destaca a importância do apoio e solidariedade de outros personagens, como a enfermeira e Alejandro, que oferecem ajuda e compreensão nos momentos críticos. Além disso, mostra como o amor, a perseverança e a busca pela verdade podem levar à recuperação e ao crescimento pessoal, como evidenciado pelas realizações de Verônica na universidade e pelo sucesso contínuo de Olga em seu negócio. Em resumo, esta história nos convida a refletir sobre a importância da empatia, coragem e determinação em tempos difíceis. Nos lembra que, mesmo nas situações mais sombrias, o amor e a verdade podem prevalecer, oferecendo esperança e oportunidades para um futuro melhor. Mas essa é outra história. Obrigado por assistir a esta história. Espero que tenham gostado e apoiem o canal dando like e se inscrevendo. Nos vemos de novo, queridos amigos.